Olá, amigos internautas. Hoje nós vamos falar sobre o que está acontecendo na China. Infelizmente, não temos boas notícias. O coronavírus fez a sua primeira vítima fatal entre os adventistas do sétimo dia. Muitas igrejas adventistas estão localizadas em Hubei, a província chinesa onde o surto se originou. Robert Falkenberg Jr., presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia na China, disse que a ADRA está enviando para o país equipamentos de proteção para ajudar as autoridades de saúde a lidar com o surto viral que pôs o mundo em alerta. Por e-mail, Falkenberg escreveu: nossos irmãos e irmãs na China estão apoiando-se diariamente na força do Senhor. Ele ainda destacou que os adventistas na China estão fazendo todo o possível para apoiar hospitais e profissionais de saúde neste momento difícil. O presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pastor Ted Wilson, pediu para os mais de 20 milhões de fiéis orarem pela China e outros lugares afetados pelo coronavírus. Irmãos e irmãs, quero fazer um apelo muito forte a cada um de vocês. Peço que orem sinceramente a respeito desta grande e desafiadora situação desenvolvida pelo coronavírus. Como sabemos, há múltiplas mortes em várias partes. Muitos milhares foram infectados, não apenas na China, mas em várias outras partes do mundo. Sabemos que grandes desafios estão por vir nos dias finais da nossa história, mas quero lhes dizer que o poder de Deus é suficiente para todas as coisas que enfrentamos. Ore sinceramente para que Deus contenha esse vírus particular e também que aqueles que servem a outros sejam capazes de fazer isso no Espírito e no poder de Jesus. Sirva a outros e cuide deles. Que Deus o abençoe enquanto você ora por nossos irmãos e irmãs e pelo mundo nessa situação específica. O Senhor triunfará. Estamos diante de uma doença, de uma nova doença, uma epidemia que atinge muitos países, e o coronavírus, o Covid-2019. E eu gostaria de saber se essa doença é tão grave ou se é só um resfriado comum. Onde você situaria essa doença nessa apresentação? Situaria num grau intermediário. Não é uma doença tão grave, pode ser uma doença muito grave, especialmente em pessoas com idade mais avançada, em pessoas que tenham doenças subjacentes, né, que sejam diabéticos, asmáticos, tenham insuficiência cardíaca. Pode ser uma doença muito grave nesse contexto, mas pode ser uma doença mais branda, mais leve, especialmente nos segmentos mais jovens da população, nos adolescentes e nos adultos jovens. É uma doença que tem assustado mais pela sua capacidade de transmissão até do que por sua gravidade. Nós frequentamos um ambiente de possibilidades de transmissão, que são os templos, as igrejas, os grupos, e temos o nosso contato social decorrente disso. Que outras orientações, além das que os governos estão fazendo, nós daríamos agora para o membro da igreja, para as pessoas que frequentam os nossos templos? A recomendação seria: esse membro, se o membro está doente, se o membro tem sintomas respiratórios, sente que está com um quadro de uma síndrome gripal, que ele evite ir a locais da congregação onde estão outras pessoas reunidas, até que ele esteja bem, né? Isso é muito importante. E uma vez chegando, qualquer pessoa, qualquer membro chegando à igreja, o ideal seria que houvesse na igreja dispensers de álcool gel. Essa pessoa pode higienizar suas mãos antes de entrar no templo, pode fazê-lo depois ao sair do templo. Se tiver contato, ele vai saudar outras pessoas, vai tocar na mão de outras pessoas. Mas sugeriria que a coisa não fosse muito além disso, porque contato mais próximo, né, em algumas culturas, né, como aqui no Brasil, por exemplo, a gente encontra as pessoas e a gente, né, dá um beijinho social na pessoa. Evitar esse tipo de contato muito próximo, né? Então esta é uma medida muito importante, e medida também que vale para os salões onde as pessoas se reúnem. Uma reunião social, por exemplo. Se está doente, não vá a esta reunião social.
né? E lá no salão social, lave suas mãos com frequência. Se não tem álcool gel, pois tem água e tem sabão, lave as mãos com frequência. Essa doença se manifesta de uma forma mais grave em pessoas que têm comorbidades, doenças crônicas, etc. Para essa proteção individual, para esse cuidado, alguma orientação mais? Sim, com certeza. Com certeza. Essas pessoas elas devem procurar ter as suas patologias crônicas bem controladas. Por exemplo, se a pessoa é uma pessoa diabética, que o seu diabetes esteja bem controlado, né? Que a pessoa, pois, tenha, na medida do possível, bom acesso a um ar de melhor qualidade, que abra as suas janelas, que circule o ar, que deixe a luz solar entrar. A radiação ultravioleta é importante, tem ação bactericida, né? E tem ação virucida, então é importante estas medidas também, né? E a pessoa procurar ter o seu estado de saúde da melhor maneira possível. Você conhece os 8 remédios naturais, a gente poderia repassar aqui de olhos fechados, que é importante que sejam praticados por cada pessoa para que a pessoa possa ter melhor condição de saúde quando estiver diante de desafios antigênicos, né? Desafios infecciosos como este do coronavírus que nós estamos começando a enfrentar aqui em nossa América também. Uma medida adicional que gostaria de mencionar é que as pessoas devem, idealmente, ser vacinadas contra o vírus influenza, né? As pessoas que têm possibilidade de serem vacinadas, que se vacinem, porque assim você estará facilitando. No caso de um contato com o próprio coronavírus, você estará facilitando para o médico interpretar o teu quadro como um quadro provável ou não de infecção por coronavírus. Se você está vacinado para o vírus influenza, o vírus da gripe, obviamente essa possibilidade de que esse quadro respiratório que a pessoa, ou você ou a pessoa esteja apresentando, seja pelo coronavírus, torna-se mais evidente, né? Obviamente num contexto epidemiológico adequado, e considerando menos o quadro do influenza, porque você já teria sido vacinado para o vírus influenza. Então é importante que as pessoas se vacinem para o influenza, se vacinem para a gripe. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado, Dr. Dorival. Oi, você já deve ter ouvido falar sobre o Covid-19 ou coronavírus. Por isso, eu vim aqui te dar algumas dicas sobre como se proteger, especialmente se você for a uma igreja adventista do 7º dia nos próximos dias ou se você está em uma agora. Primeiro, não precisa ficar em pânico, apenas atento. Evite contato físico e não encoste as suas mãos no nariz, olhos ou boca. Sem apertos de mãos, abraços ou beijos, especialmente na recepção da igreja. Evite aglomerações. Lave bem as suas mãos e antebraços, especialmente ao chegar de locais públicos. Mantenha seu celular, relógio ou itens de uso constante bem higienizados. E não compartilhe itens de uso pessoal. Máscaras só se você estiver com algum sintoma. E se você estiver com algum sintoma, procure um médico imediatamente. E aproveite para assistir o culto pela internet. No mais, mantenha-se saudável, alimente-se bem e durma pelo menos 7 horas por noite. Só lembrando que o vírus é transmitido pelo ar e por contato. Então cuide-se e se informe em fontes confiáveis.